E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bora falar de Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Enfim, começou e o primeiro time brasileiro já estreou, que foi o Palmeiras, que jogou às 7 horas da noite aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, sei lá que horas lá nos Estados Unidos, e fez o seu primeiro jogo e jogou muito bem. Vamos comentar aí sobre esse jogo, mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e bora falar sobre esse jogo que foi um baita de um jogo. E é isso aí, bora lá. Meus amigos, então bora falar desse 0 a 0 que engana um pouco, tá? Esse 0 a 0 aí que foi Porto e Palmeiras. Esse placar engana um pouco. A verdade é uma só, todo mundo se surpreendeu. Ninguém esperava que o Palmeiras fosse jogar tão bem, tá? E surpreendeu a mim também, eu acredito que até os palmeirenses, cara, porque a verdade é uma só. Cara, o Palmeiras jogou muito bem, não ficou com medo, tá? A verdade é essa, o Palmeiras não ficou com medo. A primeira coisa que eu pensei é aquela coisa clássica, né? De quando você vai jogar contra algum time europeu, os primeiros 10 minutos. O Palmeiras suportou os primeiros 10 minutos bem, tá? O Porto até começou ali querendo atacar, né? Querendo passar um pouco assim de, ó, tamo aqui, nós vamos controlar o jogo, daqui a pouco a gente faz o gol. Mas isso não aconteceu. A verdade é que isso não aconteceu. E o Palmeiras foi soltando. Com o passar do tempo, foi soltando, foi soltando. E o Palmeiras começou a ir pra cima, meus amigos. A verdade é essa. O Palmeiras começou a incomodar. Primeiro teve um lance ali que o Everton fez uma grande defesa, um lance estava impedido, mas já mostrou que tava ali. O Everton, cara, jogou muito bem, tá? Fez ótimas defesas, salvou muito o Palmeiras. E aí o Palmeiras falou: a gente não tomou gol. Tem 20 minutos de jogo, a gente não tomou gol. E o Palmeiras começou a atacar, cara. Começou a ir pra cima, começou a trocar passe, assim, com uma facilidade. Cara, no primeiro tempo, o Palmeiras teve duas grandes chances criadas. O Porto não teve nenhuma, tá? A verdade é que no primeiro tempo o Porto foi ali pra cima, deu chute ao gol, sim, mas grande chance não teve. O Palmeiras chutou mais vezes também do que o Porto no primeiro tempo, foram 7 chutes contra 5. O Everton defendeu duas, o goleiro deles também defendeu duas. Escanteio foi quase a mesma coisa, 2 escanteios pro Porto, um escanteio pro Palmeiras, enfim. O Palmeiras suportou tranquilo o primeiro tempo, né? E criou chance, cara. O Palmeiras no primeiro tempo, no finalzinho, cara, era pra ter abrido o placar. Era pra ter aberto o placar. A verdade é essa. Só que o Palmeiras tem uma dificuldade, cara, que, cara, eu ser bem honesto com você. O Palmeiras não tem centroavante. O Vitor Roque não tá dando certo, cara. Entendeu? O Vitor Roque não tá dando certo, pelo menos na função que ele tá jogando. Sei lá, Paulinho também. Tá voltando de lesão, mas aí o Abel vai ter que rever esse esquema dele de ataque aí, cara. Porque, cara, naquele finalzinho, naquela jogada que se criou ali no finalzinho, Vitor Roque foi, deixou, aí veio. Eu não lembro quem, se foi Estevão que trombou com um outro jogador que eu não tô lembrado agora. Mas assim, poderia ter saído gol já no primeiro tempo. Entendeu? E aí foi pro segundo tempo. Cara, e o Palmeiras voltou ainda melhor. A verdade é essa, o Palmeiras voltou ainda melhor e controlando o jogo, cara. O Palmeiras teve 58% de posse de bola. E se você olhar aqui como um todo, a estatística do jogo, cara, o Palmeiras deu 17 chutes e 11 do Porto. Quer dizer, o Palmeiras esteve muito mais próximo de fazer gol do que o Porto, entendeu? Chutes ao gol, o Palmeiras teve 5 chutes ao gol. Isso foi no total, né? No total da partida. Mas ainda assim, foi 5 chutes ao gol, entendeu? Então, assim, cara, o Palmeiras não se intimidou com ninguém, cara. Verdade é essa, cara. O Palmeiras não se intimidou com ninguém. E pelo que tá mostrando aqui, ele tá em terceiro. Na verdade, todo mundo tá empatado nesse grupo, tá? Todo mundo com um ponto só. Então vai ter. Alguns lugares vai dar. O Palmeiras vai ter em primeiro, o Palmeiras vai ter em último, por causa da ordem alfabética. Se você entrar lá no SofaScore, ele vai estar em último, né? Em quarto. Aqui nesse aqui do Google, ele tá em terceiro. Então, assim, a verdade é que todo mundo empatou. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os jogos de sábado e de domingo. Cara, foi bom. Foi muito bom pro Palmeiras, tá? O Palmeiras fez um grandíssimo jogo, tá? E surpreendeu a todos. Não se intimidou hora nenhuma, tá? Não se intimidou hora nenhuma. Eu tô querendo só ver aqui as escalações, cara. O Palmeiras jogou num 3-4-2-1, né? Na formação 3-4-2-1. E o Porto também numa 3-4-2-1. Só que eu vou te falar, o Palmeiras teve sim, foi um jogo muito melhor. Um comentário que eu queria fazer, o tal do Rodrigo Mora, né? Que é um jogador aí que é sempre comentado aí, como vai ser um grande jogador, pá, do Porto. Cara, não jogou nada. Esse cara não jogou nada. Tá? A verdade é essa. O Estevão jogou muito mais que esse cara. Certo? Muito mais. E assim, o Abel deixou. Eu tô vendo aqui agora. O Abel deixou o Vitor Roque isolado de centroavante, né? Colocou Estevão e Maurício, um de cada lado. Verdade que não deu certo, tá? Não deu certo. Ah, você tem que mudar o esquema tático. Cara, não acho. Eu acho que esse esquema tático é perfeito para esse tipo de campeonato, mas ele vai ter que mudar esse. Vitor Roque não deu certo aqui. A não ser que ele bota muda, né? Um 4-2-3-1 ou um 4-3. Aí pode funcionar o Vitor Roque. Aí ele não fica só isolado, ele fica mais flutuando. Mas
Desse jeito aqui, vai castigar muito o Palmeiras, porque num campeonato desse, cara, você não pode perder as oportunidades de fazer gol. Não pode perder chance. Tá, pintou, tem que ser caixa. Tem que ser caixa mesmo, sem dó. Porque o Palmeiras agora, eu não sei quem que ele vai pegar agora. Se ele vai pegar depois o Al-Ahly ou o Inter Miami. Mas vamos supor que é o Al-Ahly. Cara, esse time não é ruim. Esse time é perigoso, tá? Não sei por que empatou com o Inter Miami ontem, porque ontem era pra eles terem ganhado esse jogo, era pra ter ganho. Então, assim, pode ser que o Al-Ahly seja mais difícil do que o Porto, entendeu? Então, o Palmeiras poderia ter saído com uma vitória aqui fácil, entendeu? Fácil. Não tava difícil, a verdade é essa. O Palmeiras tava jogando, desculpa perdão aí da frase, cara, mas é como se estivesse jogando uma Copa do Brasil. É como se estivesse jogando um jogo de Libertadores, entendeu? O Porto, cara, hora nenhuma intimidou o Palmeiras. No comecinho ali e tal, mas não intimidou o Palmeiras, a verdade é essa. E, cara, eu não sei que posição que o Porto terminou lá no Campeonato Português. Campeonato Português 2025. Mas vai lá pra vocês. O Porto não terminaria em primeiro aqui não, cara. O Porto ficou em terceiro. O Porto ficou em terceiro no Campeonato Português aqui. O Sporting foi campeão, o Porto ficou em terceiro. Vou falar pra você, cara. O Porto não ficar em terceiro aqui no Brasileirão não, viu? Praticando esse futebolzinho aí, porque, tipo assim, quando a gente pensa nos times europeus, a gente sempre pensa que os caras vão vir, por mais que seja uma liga um pouco abaixo das outras, né? Mas é a Europa, cara, é o Euro, entendeu? É onde vai os grandes jogadores também. Os jogadores daqui do Brasil vão pra lá. Entendeu? Então, assim, você espera que os caras vão ganhar, pelo menos. Também não precisa amassar, mas vai ganhar. E não ganhou, meu amigo. Tomou, foi coco. O placar engana. Dessa vez eu vou falar, o placar engana. Era o Palmeiras ter vencido tranquilamente. Então, assim, parabéns ao Palmeiras, que fez uma estreia, assim, gigante. Excelente. Um comentário aqui, um ótimo jogo do Everton. Um baita jogo. Gustavo Gomes jogou bem pra também. O Murilo, nossa, cara, quase que o Murilo no final do segundo tempo ainda fez aquele gol, pegou na trave. Então, assim, cara, fez amassou, é bola na trave, é goleiro defendendo, é zagueiro do Porto tirando quase dentro do gol, entendeu? Então, assim, um jogaço. O Estevão jogou bem, tá? Eu gostei do jogo Estevão. Ele foi um dos caras que mais criou ali oportunidade de gol. O Maurício também jogou bem, só não jogou bem o Vitor Roca, vai me desculpar, mas ele tava mais atrapalhando que jogando, que ajudando, né? Mas assim, grande jogo. O Felipe Anderson um pouco apagado, mas também jogou bem. Acho que todo mundo jogou bem, menos o Vitor Roque. E, cara, parabéns ao Palmeiras. Parabéns. Não se intimidou. A grande verdade é, o Palmeiras não se intimidou do poderoso Porto. Que com esse futebolzinho, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Não ficaria no G4, filho, no Brasileirão. Vamos falar de nível técnico? O Porto não ficaria no G4 no Brasileirão. A verdade é essa, meus amigos. Com esse futebol aí não ficaria. Tá bom? Mas sim, parabéns ao Palmeiras. Grande estreia. O Botafogo tá jogando agora, tá vencendo também, tá? Depois eu vou falar também, vou falar de todos os times brasileiros aí. Mas sim, primeiro vídeo aqui, tô falando Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, grande jogo. E vamos torcer para os times brasileiros aí, que consiga avançar. Quem sabe todos os times brasileiros avançando, imagina que legal. Vai ser muito legal isso. Mas assim, grande estreia, uma grande estreia do Palmeiras, que não se intimidou do Porto. Não se intimidou, parabéns. Meus amigos, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo toda semana do futebol brasileiro e do futebol mundial. Então já se inscreva, avise os amigos, comente, compartilhe. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.